Pessoal, sou o professor Marciano Xavier e vou trabalhar com os senhores a disciplina, duas disciplinas. Processo penal comum e para aqueles que vão fazer CFO, processo penal militar, tá bom? Nosso processo penal militar será, então, para o pessoal do CFO nos finais de semana. Quem vai fazer CFO aqui? Quem está fazendo para CFO? Beleza? Tá certo? O processo penal comum, tá? Aplica-se a tanto quem vai fazer CFO, quanto quem vai fazer Polícia Civil, Polícia Federal, ou seja, outras áreas da carreira militar, tranquilo? Por isso que ela já está adaptado para contemplar os dois grupos, né? Ah, eu não vou fazer CFO, tá bom. Fica tranquilo que esta matéria cai para você. Por isso que vai ter exercício tanto envolvendo a área militar, por exemplo, aspirantes para o pessoal do CFO, quanto de outras áreas, tá bom? Processo penal, então, processo penal, direito processual penal, processo penal, o que é isso aqui? Antes de mais nada, você nem precisa anotar, só para nós delimitarmos nossa matéria, tá? O processo penal, senhores, que nós vamos falar CPP comum e CPPM. Este é o CPP, Código de Processo Penal. Professor, eu nunca vi isso aí, por exemplo. Eu nunca estudei. Você vai ver o Código de Processo Penal. Pessoal que vai fazer CFO, além desse aqui, vai ver também o CPPM, Código de Processo Penal Militar, tá bom? Esse aqui será no final de semana. Muito bem. O processo penal, o CPP, ele é a matéria, a disciplina que vem cuidar das regras processuais. Por exemplo, se você me perguntar qual é o prazo para o delegado terminar o inquérito policial, está no Código de Processo Penal, está lá no artigo 10, ó, porque ele cuida das regras. Qual é o procedimento quando o sujeito é preso, é capturado em flagrante por um crime de menor potencial ofensivo? Vai estar lá no CPP e na 9.099, tá bom? Então, ele cuida das regras, diferente do direito penal, né? O direito penal, ele cuida dos crimes. Será que matar alguém? Qual é a pena do crime lá do artigo 121? Você não vai ver nunca isso no processo penal. Você vai ver no direito penal. Assim também é o processo penal militar, só que o processo penal militar cuida das regras procedimentais envolvendo o crime militar e esse aqui envolvendo o crime comum, tá bom? Nosso primeiro assunto, inquérito policial, tá? Conceito e finalidade do inquérito policial, vamos escrever aí? É o conjunto de diligências. O que é o inquérito policial? É o conjunto de diligências. É o conjunto de diligências realizada pela Polícia Judiciária, conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária com a finalidade de apurar infração penal e sua autoria. E apurar infração penal e sua autoria. Tá bom? Senhores, alguém pratica um crime, alguém pratica um fato definido como crime, verifica se esse fato está previsto numa lei penal como crime. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, mediante violência. Opa, será que isso é crime? É, está no artigo 157. O sujeito vai até a delegacia, registra um boletim de ocorrência e já instaura o processo contra ele? Não, não instaura um processo contra ele. Instaura o quê? Uma investigação. Então, esta primeira fase da persecução penal, esta primeira fase das atividades que o Estado desenvolve para, no final, chegar a uma sentença, seja ela condenatória ou para absolver, absolutória, esta primeira fase é a fase do inquérito
policial. Por isso que fala que é um conjunto, agora abrindo o que você colocou, é um conjunto de diligências. Por quê? Porque não é um ato só. Pode ser vários atos, vai depender do delegado. No inquérito policial, o delegado fez aí 100 atos. No outro, ele só fez 3. De acordo com a discricionariedade do delegado, ele vai estipular quais as diligências que entender pertinente, cabível para esclarecer o fato. Por isso que é um conjunto de diligências. Quem realiza isso? Você colocou que é a polícia judiciária, tá certo? Polícia judiciária, ela não é uma polícia administrativa, por isso ela recebe o nome de polícia judiciária, auxiliar do poder judiciário. Porque é a polícia que cumpre mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, ela é um órgão do Poder Executivo responsável para auxiliar o Poder Judiciário. Esta polícia judiciária no Brasil, ela vai atuar, ela vai se subdividir, vamos dizer assim, de acordo com a matéria. Se for crime federal, nós temos a Polícia Judiciária Federal, é a PF. Crime contra bens, serviços, o interesse da União. Por exemplo, o sujeito furtou a Caixa Econômica Federal. É a Polícia Judiciária da União, Polícia Federal, que vai realizar o inquérito policial, que vai colher as diligências. Temos também a Polícia Civil, a PJC ou PC, Polícia Judiciária Civil. O que não for da Polícia Federal, em regra, vai cair para a Polícia Civil, porque vamos ver, em regra, porque pode ser que seja a Polícia Judiciária Militar. Por exemplo, furtei o colega. Competência, melhor, atribuição da Federal? Regra, não. Eu não subtraí um bem da União, ou de suas entidades indiretas, eu subtraí um bem particular, ainda que ele seja um servidor público federal. Ele, por exemplo, é da Receita Federal. Eu furtei a casa dele. Quem vai me investigar? Você vai dizer, depende. O que você furtou da casa dele? Eu furtei o computador da Receita que ele estava usando. Aí quem vai me investigar é o quê? A Polícia Federal. Não, furtei coisas particulares dele. Mesmo ele sendo um servidor público federal, a atribuição é da Polícia Civil. Já caiu na prova isso aí. Tá certo? Porque o servidor público federal, ele só vai para o âmbito federal se ele estiver em serviço. O cara do IBAMA está fazendo uma fiscalização, o fazendeiro, chateado com a fiscalização, fez lesão corporal nele. Aí é um crime federal. Tá certo? Nós temos ainda a Polícia Judiciária Militar. Pode mandar parar, irmãozinho. Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária Militar, senhores, aí para vocês que vão no CFO, tá certo? A Polícia Judiciária Militar, ela é o órgão responsável para investigar os crimes militares, tá certo? Por exemplo, o soldado que estava escalado para trabalhar na Expoagro, e o turno dele terminava às 6 da manhã, 4 horas da manhã, está cansado, vai embora. Crime militar, abandono de posto. Ele praticou um abandono de posto. Quem vai investigar? É a Polícia Civil? Não, mas ele não é estadual? Ele não é um policial estadual? A Polícia Civil não é estadual? Então, se não é federal, é estadual? Não, porque ele estava em serviço, é um crime militar. Quem vai investigar é o próprio órgão a que ele pertencer. Se ele for corpo de bombeiro militar. Se ele for do Exército, o Exército que vai investigar. Marinha, Aeronáutica, cada um investiga os seus membros. Beleza? Tranquilo, senhores. Está aqui, então, o inquérito policial. Conjunto de diligências realizado pela Polícia Judiciária Federal, Estadual ou Militar, a depender da matéria. Tudo isso com uma finalidade. Qual é a finalidade do inquérito policial? Letra A, vai estar lá para você. Subsidiar o juiz na sentença condenatória. Falso. O inquérito policial não tem a finalidade de levar ao juiz elementos
de convicção. O juiz vai buscar elementos de prova, não lá no inquérito, mas sim na ação penal, durante o processo. Então, ele tem a seguinte finalidade. A finalidade do inquérito policial é apurar. Apurar significa o quê? Investigar. Apurar significa levantar. Apurar significa reunir elementos de prova. Apurar o quê? Apurar um crime, melhor, apurar uma infração penal. Já que infração administrativa não é objeto do inquérito policial. Ele se preocupa com a infração penal, tá certo? Ah, o sujeito desviou um dinheiro da prefeitura e o promotor quer entrar com uma ação de improbidade. Promotor, aí é inquérito civil público. O inquérito policial, ele está ligado com o penal, infração penal, tá certo? Esta é a finalidade. E buscar o quê? A autoria. Teve crime ou não teve? Ele está apurando. O sujeito relata no boletim de ocorrência um fato. O delegado instaura inquérito policial e conclui que aquele fato não existiu. Por exemplo, relatou que o filho desapareceu e supostamente está morto. O delegado instaura inquérito policial e no final conclui que a vítima está morando no Rio de Janeiro. Então não tem homicídio. Apurou a infração penal para concluir o quê? Se existiu ou não. Existência ou não existência da infração penal. Eu não quero nem saber quem praticou ainda. O inquérito policial, ele busca saber o seguinte: existiu o crime ou não existiu? Porque se não existiu, pessoal, vai ter segunda fase? Não. Se não existiu o crime, ele vai morrer por aqui, ó. Ah, não, existiu o crime. Opa, então teve materialidade. Porque existência é buscar a matéria, materialidade. Ó, teve materialidade sim, então existiu. O inquérito policial busca também a definir quem praticou. Aí é que busca a autoria. A autoria para responder isso aqui, ó. Quem? Tá certo? Essas são a finalidade do inquérito policial, as duas finalidades. Apurar a infração penal e buscar a autoria. Para que tudo isso? Para que, ao final, o Ministério Público possa oferecer a denúncia. E aí iniciar, então, a segunda fase, que seria nosso segundo encontro, que é a fase da ação penal. Fechamos isso? Tá? Esse instrumento, inquérito policial, ele apresenta a seguinte natureza jurídica. Natureza jurídica, coloca aí bastante cobrado em prova, tá? Natureza jurídica do inquérito policial. Coloca assim, ó. É procedimento administrativo, vírgula. É procedimento administrativo. É procedimento administrativo. É procedimento administrativo, vírgula, sem contraditório e ampla defesa. Sem contraditório e ampla defesa. É procedimento administrativo, sem contraditório e ampla defesa. Vírgula. De caráter informativo. De caráter informativo. De caráter informativo. De caráter informativo. Tranquilo. Dá para a gente trabalhar com isso aí, tá? Pessoal, olha aqui, ó. Tenho duas fases. Uma fase da investigação e uma fase do processo. Nesta fase eu não sou réu, eu sou apenas investigado. Nesta fase eu sou réu. Não é assim? É assim, senhores. Esta fase, ela tem uma característica jurídica, ela é ADM, é o que você colocou. O inquérito policial é um procedimento administrativo. E o processo? O processo, diferente, né? Aqui nós temos um marco aqui, ó. Terminou o inquérito policial, terminou a fase administrativa. Virou fase judicial. É só você lembrar de juiz. Juiz judicial. Não é juiz que conduz processo? Não é juiz que vai dar uma sentença? Por isso que o procedimento é judicial. Aqui é juiz que faz inquérito policial? Não.
que faz inquérito policial? Ou vai ser o delegado, ou vai ser o tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel ou o coronel. Ora, seja delegado ou oficiais, eles não são autoridades judiciárias, são autoridades administrativas ou autoridade militar, tá bom? Então, é natureza administrativa. A prova, se for questionar inquérito policial de múltiplas coisas, você pode ter certeza. O inquérito policial é um procedimento judicial, vírgula, sem contraditório e ampla defesa. Falso. É um procedimento administrativo. Você escreveu que nesta fase não tem contraditório. Então, ele é sem defesa. É isso mesmo. Ele não tem contraditório. Ele não tem ampla defesa. Não tem contraditório e não tem ampla defesa. Significa dizer que eu não posso contratar advogado se eu estiver sendo investigado? Falso. Se colocar lá para você assim, ó, letra C, tendo em vista a ausência de contraditório e ampla defesa, é vedado ao indiciado constituir advogado na fase do inquérito policial. Pode meter um falso. Sem contraditório e sem ampla defesa, significa dizer que o delegado ou o tenente, o delegado ou o oficial, ele não está obrigado a abrir para o investigado o direito de defesa. Vai ouvir uma testemunha, para ouvir a testemunha tem que mandar 2 intimações, uma para a testemunha e outra para o meu advogado. Negativo, não precisa, só manda para a testemunha. Sim, mas depois vai anular o inquérito policial, porque o advogado não acompanhou o depoimento da testemunha. Não. Está certinho, delegado. Você não precisa intimar o advogado, porque nesta fase ele não tem o direito de contraditar. Contraditório significa o direito de rebater uma acusação. Ora, se não tem acusação, não tem o que contraditar. Ampla defesa também não tem. Ampla defesa é o direito que a pessoa tem de produzir todo tipo de prova. Eu quero prova testemunhal, documental, interceptação, busca e escambau. Né? Ele é meu advogado, ele chega e fala para a delegada: delegada, quero que a senhora aí, ó, faça uma interceptação telefônica na casa do João da Silva, que ele verdadeiramente é o autor do fato e vai confessar o crime quando estiver conversando com seus comparsas. A delegada fala: eu vou fazer se eu quiser. Por quê? Sim, mas é um meio de prova interessante a defesa. Sim, mas não tem ampla defesa. Beleza? Única exceção, se você quiser colocar, coloca aí exceção. Inquérito para expulsar estrangeiro. É a única exceção. Inquérito policial para expulsar estrangeiro. Inquérito policial para expulsar estrangeiro. Senhores, esse inquérito policial realizado pela Polícia Federal, obrigatoriamente ele tem contraditório e ampla defesa. Como não cai estatuto do estrangeiro nem para carreiras policiais, exceto para a PF, não cai para o CFO, você vai ficar com esse aqui, ó. A regra é que o inquérito policial não tem contraditório e ampla defesa. E, finalmente, você colocou que o inquérito policial ele tem o caráter informativo, bastante cobrado também. Senhores, enquanto o inquérito, esse lado de cá, ó, tem um caráter informativo, este lado de cá tem um caráter acusatório. Os caras trocam. O inquérito policial é um procedimento administrativo, até aqui está certo. O inquérito policial é um procedimento administrativo, vírgula, acusatório, vírgula, sem contraditório e ampla defesa. Tudo certo, mas acusatório não. Ele é informativo, ele não acusa ninguém. Ele leva a informação sobre a existência ou não do crime e sobre quem é, possivelmente, seja o seu autor, tá bom? Então, ele é informativo e não acusatório. Informativo é para diferenciar de acusatório. Se você olhar aqui, ó, acusatório é o processo. O inquérito é informativo, tá bom? A exceção ao contraditório, porque é obrigatório, só um no Brasil. Inquérito policial para expulsar estrangeiro. Inquérito policial para expulsar estrangeiro. Na sua questão, nada falou sobre expulsão de estrangeiro. Você vai falar que não tem contraditório e ampla defesa. Tá bom?
Senhores, vocês vão receber uma bateria de questões, então eu vou pular as questões, porque no final, nós invertemos, no final não vão resolver as questões, tá bom? Característica do inquérito policial, vai lá. Características do inquérito policial. Características do inquérito policial. Vou deixar sempre aqui, eu tenho na mente, eu tenho um mapa mental, que eu vou Tenha em mente, então, que eu tenho duas fases. Vamos lá, características, senhores? Característica desta fase. Particularidades, como é que ela se apresenta? Quais diferenças entre esta fase para esta fase? Olha lá. Escrito. O inquérito policial é um procedimento escrito. Esta fase aqui, ó, ela é toda escrita. Esta fase, não. A fase do inquérito policial está no artigo 9º, tá? Depois você vai receber a relação dos artigos, para decorar os artigos, né? O inquérito policial, ele é um procedimento escrito. Escrito é igual formal. Tá certo? Escrito é igual formal. Se aparecer para você, o inquérito policial é um procedimento informal, vírgula, uma vez que a oitiva das testemunhas são gravados em audiovisual, se mete o falso. Ele não é informal, ele é formal. O processo, a regra é que ele seja informal, no sentido de que a testemunha vai depor, juiz, você não precisa transcrever, hoje não transcreve mais o que a testemunha fala, porque tudo fica gravado. Aqui o delegado, o escrivão tem que transcrever. Então, procedimento formal, procedimento escrito porque expressa determinação. Agora, cuidado, né? Porque caiu na Polícia Civil, lá aquela feita pela FUNCAB, aqui, né? Sobre FUNCAB é Unemat, FUNCAB. Senhores, é proibido, é vedado ao delegado gravar o depoimento, né? O cara coloca lá, assinou na prova. Por ser o inquérito policial um procedimento formal, é defeso, é vedado à autoridade policial gravar o depoimento das testemunhas nesta fase. Falso. Entendeu? O fato de ser escrito não impede o delegado de gravar. Você pega o GCCO, por exemplo, aqui em Mato Grosso. GCCO é gravado o depoimento. Por quê? Porque depois, na hora que o sujeito vai lá no juiz, na hora do depoimento dele, não, doutor, eu não falei isso não. O delegado que colocou, está ali, ó, também, não falou, então para aí, olha o que você falou lá na delegacia. Do jeito que você falou, foi transcrito. Tanto que a transcrição, o escrito, está de acordo com o seu áudio que você falou. Entendeu? Então, o CPP até fala, sempre que possível, o delegado fará isso. Agora, ele não é obrigatório. É sempre que possível. Se você quiser, as delegacias no estado de Mato Grosso não têm aparelho, exceto o GCCO, que já está aparelhado para gravar o depoimento. Tá bom? Sigiloso. Procedimento sigiloso, lá no artigo 20, coloca aí. Não é de acesso público. Não é de acesso público. Por que é sigiloso? Não é de acesso público. Tá bom? Senhores, nós temos dois tipos de sigilo no inquérito policial, se perguntarem para o senhor. Senhores, ó, nós temos no inquérito policial dois tipos de sigilo. Nós temos sigilo interno e nós temos sigilo externo. O inquérito policial é dotado de sigilo interno, falso. No que tange ao sigilo interno, o inquérito não tem. Ele tem um sigilo externo. O que é o sigilo externo? Para o público em geral. O público em geral não tem acesso ao inquérito policial. Tá certo? Mas algumas pessoas têm, por isso que ele não tem. E tem algumas pessoas que podem acessar, podem ter contato com o inquérito? Pode. Então, o sigilo dele é só para quem não atua na área. E quem são essas pessoas? Olha aqui, ó. Juiz,
Não tem sigilo para o juiz, não tem sigilo para o Ministério Público e não tem sigilo para o advogado. Tá certo? Não tem sigilo para esses três. Por quê? São os que trabalham, vamos dizer o seguinte, com o inquérito policial, ainda que indiretamente. Quem preside o inquérito é o delegado. Mas ela é minha advogada. Ela quer ver o inquérito indiretamente, então ela também trabalha nessa. Por isso que não tem o sigilo interno e só o externo. Porque externo está ligado ao público em geral. Sujeito não é advogado, não é juiz, não é MP, vai lá e quer ver o inquérito policial. O delegado não vai mostrar, tá bom? Senhores, no que tange ao advogado, vamos lá? No que tange ao advogado. Senhores, o advogado... Primeiro que nós já falamos que o inquérito policial é sem contraditório e ampla defesa, não é isso? Não tem contraditório e ampla defesa. Marcelo, não fica um contrassenso o advogado ter acesso e, ao mesmo tempo, o inquérito policial não ter ampla defesa? Parece que fica, não fica? Parece que fica. Pô, parece que fica inócua essa possibilidade, mas não há um contrassenso. O que é o espírito da súmula vinculante número 14? Olha só, é verdade que nesta fase não tem contraditório. Mas o advogado, quando ele já acompanha esta fase, ele já visualiza a sua tese de defesa a ser apresentada no processo. Entendeu? Ele não vai apresentar a sua tese aqui, mas ele já vai orientar o cliente dele. Ó, esse aqui você não vai falar, esse aqui você vai falar, esse aqui você não vai, esse aqui você vai. Ou seja, já visualizando o futuro processo. Então, não há um contrassenso, tá bom? É perfeitamente compatível, tá? O sigilo, melhor, a ausência de contraditório com a possibilidade do advogado. Agora vem os detalhes do advogado. O advogado tem acesso ao inquérito policial? Ele é meu advogado, chega lá no delegado. Delegado, eu quero ver o inquérito policial que o Marcelo está respondendo por roubo. A delegada vai dizer para ele, não vou mostrar o inquérito para você porque é sigiloso. Não. Porque isso é causa de abuso de autoridade. Ela vai dar o acesso ao advogado. Agora vem os detalhes, senhores. O advogado tem acesso ao inquérito policial somente quanto às provas já documentadas. Guarda esse. Somente quantas provas já documentadas. Somente quantas provas já documentadas. Tá bom. Chega o meu advogado, ele lá para a delegada. Delegada, eu quero olhar o inquérito policial. Ela falou, tá bom. Está aqui o inquérito policial. Ele retruca, olha ali, durante 45 minutos ele retruca. Volta, doutora. Nesse inquérito policial, não está aqui a interceptação. Porque há uns rumores aí nos bastidores que vocês têm uma interceptação. Então, eu quero ver quais os telefones que estão sendo interceptados. Opa, para aí. O delegado vai dizer negativo. O meu advogado vai retrucar com ela. Sim, mas esse é um direito meu. A senhora vai responder para abuso de autoridade. Está errado o advogado? Por quê? Se provas documentadas, senhores, entende-se por diligências concluídas. Diligências acabadas, já foram finalizadas. Para aí, se a interceptação está em andamento, ela não foi concluída, ela está ainda sendo produzida, ainda que tenha 250 mil diálogos já colhidos, o advogado não tem acesso a esses diálogos. Por quê? Porque a interceptação não terminou. Entendeu ou não? Prova documentada é igual diligência concluída. Aí os caras vieram e colocaram o seguinte, ó. Prova documentada é igual ou não. Será que prova documentada é igual documento da investigação? Né? Ao advogado é garantido acesso a todo documento da investigação. Falso. Prova documentada é diferente de documento da investigação. Documento da investigação é todo papel que faça referência à investigação naquele inquérito. O juiz autorizou uma interceptação telefônica. Aquela decisão do juiz não é uma prova documentada. É um documento de investigação. Por quê? Porque ainda está em andamento. Prova documentada, concluída,
documento da investigação, qualquer documento que faça referência ao inquérito policial, tá certo? Então, cuidado com isso. E aí, para finalizar, sobre o advogado, a questão do segredo de justiça. Senhores, inquérito policial referente, por exemplo, inquérito policial referente a terrorismo, requer sigilo absoluto, entendeu? Não é qualquer advogado que pode ter acesso. Por quê? Porque se vazar aquelas informações, além de atrapalhar as investigações, coloca em risco até a segurança nacional. Então, senhores, tem inquérito policial sob segredo. Inquérito policial sob segredo de justiça. O que acontece com o advogado quando o inquérito policial estiver sob segredo de justiça? Você vai colocar aí, ó, somente com procuração. O advogado, tá? Beleza. Irmãozinho, você viu que tem dois arquivos. Um só de questões e um que tinha... No final da aula, vou precisar aquele só de questões. Que é essa aí, tá? Ó. O que é procuração? É o documento que o cliente passa para o advogado, legitimando o advogado a defendê-lo. Tá certo? O acesso do advogado ao inquérito policial será sempre mediante procuração. Você vai meter um falso. Não é sempre. O advogado é obrigado a mostrar a procuração para o delegado quando o inquérito policial estiver em segredo de justiça. Segredo de justiça, pessoal, é uma limitação imposta pelo juiz. O juiz vai dizer, decreta o segredo de justiça, acabou. Vai chegar 100 advogados lá, vai levar 99 não. Porque o delegado vai perguntar, você é o advogado do investigado? Não. Então você não pode, você não pode, você não pode. Aí vai chegar um com papel. Eu quero o inquérito policial, está aqui a procuração do meu cliente. Esse pode, tá certo? Oficialidade, outra característica, oficialidade. Depois nós voltaremos nas questões. Oficialidade. Outra característica, coloca aí, ó. O inquérito é realizado por órgão oficial. Simples. O inquérito é realizado por órgão oficial. Coloca assim, ó, tracinho, polícia. Você já sabe que é polícia judiciária. Polícia judiciária é órgão privado, oficial, cara. Isso é tranquilo, não vamos nem alongar, está lá no artigo 4º do CPP, está no artigo 144 da Constituição Federal, ele tem a característica da oficialidade. Oficiosidade, outra característica, oficiosidade, coloca aí, ó. O inquérito policial pode ser instaurado, de ofício. O inquérito policial pode ser instaurado de ofício. Vírgula. Em crime de ação penal pública, em crime de ação penal pública incondicionada. Tá? Que palavrinha você vai guardar aí, ó? Que trem é esse, pessoal? Ó, de ofício. Senhores, ofício, oficiosidade, ó. Oficiosidade. Oficial, oficialidade, oficial. Órgão oficial, caráter oficioso. Oficiosidade vem de ofício, que não tem nada a ver com documento. De ofício é agir por conta própria. O que significa de ofício? Agir por conta própria. Agir por conta própria. O delegado, ninguém pediu para você instaurar o inquérito policial e você está instaurando inquérito policial, delegado? Sim, ele está agindo de ofício, ele está agindo por conta própria. Tá certo? O delegado pode fazer isso? Sim, mas o delegado, quando faz isso, ele perde a imparcialidade. Ô, delegado, você tem interesse em prejudicar o cara? Se a própria vítima está dizendo, delegado, não faça nada com ele. Eu já perdoei, já devolveu os bens que ele furtou. Não interessa, o delegado vai dizer. Eu vou investigar a si mesmo, porque eu posso agir por conta própria. Esse é o agir de ofício.
Sobre o inquérito policial indica a tentativa correta, letra A. Tendo em vista a característica da oficiosidade, a autoridade policial está legitimada a instaurar inquérito policial, vírgula, em qualquer hipótese, vírgula, de ofício. Falso? Isto aqui é possível somente nesses crimes, ó, quando o crime for de ação penal pública incondicionada. Senhores, o crime é grave, de forma que o legislador não exigiu nenhuma condição do ofendido. Por exemplo, roubo, furto, homicídio, tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro. O crime de estupro, agora, crimes contra a dignidade sexual, que agora tudo é incondicionado. A vítima não quer tal, dane-se. É pública incondicionada. Esse que é o agir de ofício, tá bom? Não é em qualquer crime, tá? Somente naquele que interessa a toda a sociedade. Indisponibilidade. Outra característica, indisponibilidade. Está no artigo 17. Tá? Então, esse aqui, ó. Artigo 4º. Artigo 5º, inciso 1º. Artigo 17. Tá? Coloca aí. Instaurado o inquérito policial. Instaurado o inquérito policial. Instaurado o inquérito policial. A autoridade policial não pode determinar seu arquivamento. Instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não pode determinar o seu arquivamento. Instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não pode determinar o seu arquivamento. Tá certo, senhores? Se você quiser colocar aí, vírgula, em qualquer hipótese. Porque senão vem lá, ó, salvo nos crimes de menor potencial. Senhores, em qualquer hipótese, o delegado, você pode abrir o inquérito se você quiser, olha que legal. Desde que seja incondicionado. Agora, delegado, você não pode, determinar o arquivamento do inquérito. Não, parei de investigar, arquiva aí, escrivão. Negativo. No Brasil, quem arquiva inquérito é juiz. Delegado não pode arquivar o inquérito policial por expressa vedação legal. Mas, Marciano, e se você falou que qual que é a finalidade do inquérito? Apurar o crime. Teve ou não? Delegado vem, investiga. Por exemplo, um homicídio, e verificou que não teve homicídio. O sujeito, o suposto homicida, está vivo. Mesmo assim, ele não pode arquivar. Mesmo assim, não pode arquivar. Ele vai fazer o relatório e vai passar para o MP que vai pedir o arquivamento e o juiz que arquiva. Delegado não pode arquivar inquérito policial. 6. Dispensabilidade. Está lá uma interpretação do artigo 12. Dispensabilidade. Coloca aí. O inquérito não é obrigatório. O inquérito não é obrigatório para a ação penal. O inquérito não é obrigatório para a ação penal. O inquérito não é obrigatório para a ação penal. Aqui, ó. Eu não tenho duas fases? Esta é a fase do processo. Esta é a fase da ação penal, ó. Senhores, CPP, lá no artigo 12, fala, sempre que a denúncia ou queixa tomar por base o inquérito policial, o inquérito acompanhará a denúncia. Opa, mas então, peraí. Nem sempre a denúncia do MP vai ter base o inquérito. Porque ele não é obrigatório. Esta fase aqui pode não existir. Ou seja, ó, pode passar direto para a fase do inquérito, o sujeito pratica um fato, esse fato não foi objeto de inquérito policial e já virou processo? Pode. Tá certo? Por quê? Porque ele não é obrigatório. Ele é dispensável. O que os caras do concurso fazem? Pega esse IN daqui, ó, e joga para cá, ó. Sobre o inquérito policial, indica a tentativa correta. Trata-se de procedimento indispensável. Não. Ele é dispensável e indisponível, mas dispensável. Dispensável é igual
não obrigatório, cuidado, prescindível. O inquérito policial é um procedimento imprescindível. Falso? Ele é prescindível. Prescindível é aquilo que, não precisa dele. Por que não precisa dele? Porque se o promotor já tiver elementos em outra coisa, em outra prova, usa essa outra prova. Por exemplo, o promotor, no lugar do inquérito policial que não teve, ele tem uma CPI. Ô promotor, você pode basear a sua acusação na CPI. Para que você vai levantar, para que você vai apurar de novo o inquérito policial, se você já tem elementos aqui? Entendeu? Então ele não é obrigatório, é prescindível, desnecessário. Inquisitoriedade. Inquisitoriedade. Tá? Você pode até extrair essa inquisitoriedade lá do artigo 14 do CPP. Tá bom? Senhores, coloca aí, A autoridade policial, que você já sabe que a autoridade policial é delegada, a autoridade policial é quem decide sobre, a autoridade policial é quem decide sobre o tipo de diligência a ser feita. O tipo de diligência a ser feita durante o inquérito. Durante o inquérito. Vírgula, podendo indeferir. Para onde? Diligência durante o inquérito, vírgula, podendo indeferir, requerimento feito pela vítima ou investigado. Podendo indeferir, requerimento feito pela vítima ou investigado. Beleza? Volto a dizer, meu advogado chega para a delegada e fala, doutora, estou fazendo um pedido por escrito aqui e eu quero que a senhora ouça 2 testemunhas que vão comprovar a inocência do Marciano. A delegada está obrigada a ouvir? Não, porque ele é inquisitório, delegado. Só depende de você. Você não precisa acatar os pedidos da defesa, do investigado e nem da vítima. Isso é inquisitoriedade. Atribuição. Vamos lá? Atribuição. Coloca aí, A presidência do inquérito cabe ao delegado. 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 O que a prova vai questionar para você? De quem é a atribuição de fazer o inquérito policial? Do MP, do juiz, do delegado. Senhores, não é do MP, não é do juiz, é do delegado. Ele, delegado, você delegada, é que é o presidente das investigações. Agora, veja bem. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. Considerando que a atribuição do inquérito policial cabe ao delegado, é vedado ao MP e ao juiz determinar a instauração de inquérito? Falso. Entendeu? O promotor do MP, o juiz, ele não preside inquérito porque não é atribuição dele. Mas ele pode mandar abrir inquérito. Beleza? Ele pode determinar a abertura, nós estudaremos mais para frente. Ele não é presidente. MP e juiz não tem atribuição para conduzir inquérito. Mas ele pode determinar ao delegado que abra um inquérito. Entendeu ou não? Tá? Forma de instauração. Como é que se instaura o inquérito policial? Forma de instauração do inquérito policial. Forma de instauração do inquérito policial. Senhores, estudaremos aqui então, estudaremos o artigo 5º, completo, o artigo 5º. Como é que se inicia o inquérito policial? Porque veja bem, acompanha comigo só para contextualizarmos. Senhores, você concorda
que a pessoa que teve a casa arrombada, ela pode, no outro dia, procurar o delegado, a delegada e fazer um BO, não é? Como é que esse fato chegou para você, delegada? Porque você, isso através da vítima. Agora, pode ser também, pessoal, que a vítima, não confiando na delegada, procura a promotora, procura o juiz. Estou contando para os senhores um fato aqui que aconteceu na minha casa, tal, só que eu não confio na delegada. O promotor, o juiz, colhe o depoimento desse cara e instaura o inquérito policial. Não, porque eles não têm atribuição. O promotor, a promotora, o juiz, vai colher o depoimento. Você não confia nele? Pode deixar comigo que eu vou mandar instaurar. Como é que você ficou sabendo do fato, delegado? Na primeira hipótese, porque a vítima levou. Na segunda hipótese, porque o MP, o juiz, mandou. Agora, pode acontecer que o delegado está lendo um jornal e vê uma notícia de um crime. Então, a matéria ali relatando um crime. Entendeu? Funcionário público utiliza veículo para levar criança na escola. Vírgula, seguidamente. Delegado, mas para aí, pô. Isso aqui é peculato, pô. Está utilizando um bem público para fins particulares. Ele pode instaurar inquérito? Como delegado, como é que você ficou sabendo desse fato? MP mandou? Juiz mandou? Vítima veio? Não. Eu fiquei sabendo porque na minha atividade rotineira. Senhores, são várias formas de instaurar inquérito policial, porque a instauração, ela acompanha como o fato chegou. De acordo com como o fato chegou, é a instauração de inquérito policial, beleza? Primeiro dele, então, instauração de ofício. Instauração de ofício. Tracinho, portaria, que agora você vai entender, 2 pontos. Instauração de ofício, portaria. Quando a autoridade policial, sempre que a autoridade policial, aqui nesse caso é delegado, quando a autoridade policial tomar conhecimento do fato, quando a autoridade policial tomar conhecimento do fato, através de suas atividades rotineiras. Através de suas atividades rotineiras, vírgula, sendo o crime de ação pública incondicionada. Sendo crime de ação pública incondicionada. Senhores, falamos que o inquérito policial tem uma característica da oficiosidade, que eu coloquei aqui. O delegado tomou conhecimento do fato, ele pode fazer o inquérito por conta própria. Digo, ele pode instaurar o inquérito por conta própria. Isso ele está fazendo de ofício, através de um documento denominado portaria, no qual ele vai determinar as diligências, ele vai narrar o fato e determinar as diligências. Quando o delegado faz isso, você anotou aí uma palavra rotineira. Quando ele tiver conhecimento do fato, através de suas atividades rotineiras. Todos nós temos nossa rotina, cara. Você tem rotina de tomar café da manhã assistindo ao jornal. Essa é a sua rotina. Um dia você vai lá, funcionário público é flagrado utilizando máquina da prefeitura para fazer estrada particular. Você fala, peraí, mas isso aqui é crime, pô. Você vai instaurar inquérito policial, você vai. Por quê? Você só vai fazer uma pergunta. Esse crime é de ação penal pública incondicionada? É. Se for, você tem o dever de instaurar inquérito policial. Porque interessa a toda a sociedade. Tá certo? Como é que o fato chegou para você? Aí tem um outro item, que sempre cobre em concurso. Senhores, já viu falar em notícia crimes, não é isso? Notícia crimes. Notícia crime, pessoal. Por exemplo, quando a vítima vai lá e fala para o delegado assim, vim fazer um BO. Sabe o que ela foi fazer? Notícia crimes. Quando o promotor manda o delegado investigar, sabe o que o promotor mandou para o delegado? Notícia crimes. Entendeu? Quando alguém ligou lá e falou, eu não vou me identificar, mas lá na casa do João da Silva tem uma boca de fumo. Ele está fazendo o quê? Uma notícia crimes, chamada de denúncia anônima. Senhores,
como é que a notícia do crime, porque notícia criminis significa noticiar, né? Latim, noticiar um crime. Como é que o delegado, como é que é a notícia criminis quando o delegado age de ofício? Você vai escrever, ó, trata-se de notícia criminis direta. Notícia criminis direta. Notícia criminis direta. Notícia criminis direta. Também conhecida por espontânea. Também conhecida por imediata. Notícia criminis direta, espontânea e imediata. Não foi a vítima que levou, não foi o MP que levou, não foi alguém levando ao MP, ao delegado através de um documento formal. O fato, o delegado estava assistindo o jornal e ele diretamente teve conhecimento do fato. Não foi através da promotora, do juiz, da vítima. Ele diretamente, por isso que fala direta. Espontânea por quê? Senhores, você está assistindo ao jornal, vê um crime e você instaura inquérito policial, você está instaurando porque alguém te cutucou para fazer isso ou você está fazendo isso espontaneamente? Espontaneamente, por isso recebeu o nome de espontânea. Não foi mediante a vítima, não foi mediante o MP, por isso que é imediata, porque se fosse mediante, seria mediata. Beleza? Tá? E a outra, então essa é a primeira forma de instaurar inquérito policial. Guarda aí o nome dessa notícia crimes. Outra forma de instaurar inquérito policial, requisição do MP ou requisição do juiz ou do MP. 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 Senhores, requisição nada mais é do que uma ordem dado pelo juiz ou pelo MP, aquela situação. Não confie no delegado. Por isso que eu estou contando para a senhora, por isso que eu estou contando para o senhor. Pode deixar que eu vou mandar o delegado fazer isso. E o delegado não pode descumprir. Entendeu? Por ser uma ordem do juiz ou do MP, e aí que você vai guardar, mas você falou que juiz não preside inquérito, pô. Que o juiz não preside, o promotor não preside, ele não preside, mas ele manda instaurar. Entendeu ou não? Senhores, é uma ordem do MP ou do juiz, isto quando se tratar de ação penal pública. Ação penal pública. Isso quando se tratar de ação penal pública. Mas, Ana, que trem é esse? Ação penal e tal? Senhores, ação penal, quando se estuda a ação penal para instaurar inquérito policial, você simplesmente é só para ver assim, ó, como é que inicia o inquérito. A ação penal no Brasil, ela é pública, só abrir aqui para depois nós continuarmos, ou privada. Ação penal pública ou privada? Público vem de povo, não é isso? Aquilo que interessa ao geral. Privado é aquilo que interessa só a você, pô, seu particular. Se eu te caluniar, o que tem a ver o povo com isso? Quem tem que a ver é você, pô. Se eu quebrar o seu carro, o que tem a ver o povo com isso? O que tem a ver é você que sofreu o prejuízo. Senhores, como é que se instaura o inquérito policial? Você vai dizer, depende da ação penal. A ação penal é pública ou privada? Porque se for ação penal privada, o MP não pode mandar instaurar inquérito, pô. Se for ação penal privada, o juiz não pode. Se eu caluniei o colega, a promotora ficou sabendo, é ele que tem que procurar o delegado e não a promotora mandar o juiz. Por quê? Porque isso não interessa ao povo, interessa só ao particular. Então depende do crime. Na prova ele vai te dar o crime e você vai extrair se é de ação penal pública ou de ação penal privada.
Quando é de ação penal pública, ainda faz uma pergunta. Essa ação penal pública é incondicionada ou precisa de alguma condição condicionada? Por exemplo, senhores, tem crime que para o delegado agir só se a vítima autorizar. Eu ameacei ele de morte. O delegado ficou sabendo. Ele chegou e falou para o delegado assim, ó, não quero que faça nada contra o Marciano. Travou você, delegado. Porque a lei fala que em crime de ameaça precisa de uma condição para você instaurar o inquérito policial. E qual seria essa condição? A representação da vítima. Uma das condições é a representação. De quem? Da vítima. Eu ameacei o colega, ele fez um BO, e lá no finalzinho do BO ele falou assim, escreve aí, delegado. Não desejo representar contra o Marciano. O delegado gastou o tempo dele à toa. Fez o BO e não vai poder fazer nada. Por quê? Porque não teve representação da vítima e a lei falou que precisa dessa condição. A prova vem dizer para você o seguinte, cuidado, em crime de ação penal pública condicionada, é possível a instauração de inquérito policial sem a representação da vítima. Falso. Só se tiver a representação. Marciano, isso é uma lógica. Já está dizendo que é condição. Isso mesmo. E nós temos outra condição, que é a requisição do ministro da Justiça. Senhores, tem crime que a lei fala, tem que ter requisição do ministro da Justiça. Por exemplo, crimes contra a honra do presidente da República. Você está lá no estrangeiro, alguém praticou um crime contra você, o Código Penal, lá no artigo 7º, inciso 2º, quando trata da extraterritorialidade da lei penal, ele fala, ó, brasileiro que sofre crime no estrangeiro, o Brasil pode processar o criminoso, desde que o ministro da Justiça requisite o processo. É uma condição. Senhores, o Ministério Público só pode determinar que o delegado instaure inquérito policial neste tipo de crime, ó, se o crime for de ação penal pública. Seja ela incondicionada ou condicionada. Se for condicionada, desde que tenha representação da vítima. Eu vou lá no promotor, o João da Silva me ameaçou. Compareceu o Marciano Xavier nesta data e relatou o seguinte, que o João da Silva ameaçou de morte, assim, parará. O promotor tem que perguntar para mim, Marciano, você deseja representar esse cara? Eu falei, mas como assim, doutor? Se eu estou aqui é porque eu quero representar. Não, Marciano, porque eu sou obrigado a fazer essa pergunta para você. E eu tenho que responder agora, doutor? Não. Você tem 6 meses para representar. Se quiser pensar bem, vou pensar. O promotor registrou, perdeu o seu tempo. Pode o promotor determinar que o delegado instaure inquérito policial? Não, porque eu não representei. Entendeu ou não? Tá? Senhores, acompanha comigo o tipo de notícia crime. O delegado nisso aqui ficou sabendo diretamente do fato. Aqui já não foi diretamente. Concorda ou não? Então aqui virou o nome de notícia crimes indireta. Então, ó, a requisição do MP, que é uma ordem, a requisição do juiz, que é uma ordem, que tipo de notícia crimes é essa? Você vai colocar notícia crimes. Notícia crimes. Agora, em vez de ser direta, você vai colocar o contrário, irmão. Notícia crimes indireta. Ó, indireta. Lembra que aqui é espontânea? Aqui, o delegado, você não está fazendo porque você quer, porque você foi provocada. A notícia crimes indireta, provocada. Foi mediante o MP, ou juiz, então ela recebeu o nome de mediata. Beleza? Sobre o inquérito policial indica a tentativa correta. A requisição do Ministério Público constitui notícia crimes direta, falso, indireta, provocada, mediata. Tá bom? Outra forma de instaurar o inquérito policial, requerimento. Repetiu aqui, você vai, tá? Requerimento
do ofendido. Tá? Requerimento do ofendido. Esse é o nosso 3. Requerimento do ofendido. Senhores, se a requisição é uma ordem, o requerimento, então, pedido. Requisição é ordem, requerimento é um pedido. Pedido para quem? Para o delegado. Ô, delegado, eu vim aqui fazer um BO, porque eu sofri um crime. Eu estou fazendo uma requisição ou um requerimento? Requerimento. Beleza? Por ser um requerimento, é um pedido. Não é uma ordem dada pelo juiz ou pelo MP. Eu que estou indo lá no delegado. Eu sou vítima, cidadão comum. Por ser um pedido, senhores, o delegado pode acatar ou não. Eu vou lá, registro um BO. Depois eu volto no delegado. Delegado, e aí, já tem inquérito? Não, resolvi arquivar. E eu vou falar, mas para aí, delegado. Eu estudei que o artigo 7º, 17, fala que a senhora não pode arquivar inquérito. Eu falei, é verdade. Eu não posso arquivar inquérito. O problema é que o seu, eu nem instaurei o inquérito. E lá fala instaurado o inquérito. Entendeu? Então, você fez um requerimento. Esse requerimento, pessoal, esse o delegado pode arquivar. Desse requerimento pode gerar um inquérito policial. Se ele arquivou, não teve inquérito, concorda ou não? Agora, delegado, fez o requerimento e você abriu o inquérito. Agora pergunta, pode o delegado arquivar o inquérito? Não. Delegado, arquivar inquérito você não pode, mas arquivar requerimento você pode. Então, por ser um pedido, ó, pode ser indeferido pelo delegado. Pode ser indeferido pelo delegado. O delegado viu que não tinha crime, indeferiu. Tá certo? Boletim de ocorrência. É um requerimento. O sujeito foi lá e fez um BO. Depois ele voltou 3 semanas depois. Como é que está meu BO? Arquivei. Ele arquivou um requerimento. Porque o BO nada mais é do que um requerimento feito verbal. Vem aqui, escrivã, fazer um BO. Compareceu nesta data, Marciano de tal, e relatou o seguinte. Eu estou falando, então eu levei um requerimento verbal. Agora pode ser que ela, minha colega, faz direito, formada. Ó, você vai na delegacia, você fica 4, 5 horas para fazer um BO. Faz o seguinte, eu vou contar um negócio, você digita aí no computador, e eu já vou levar escrito para a delegacia. Eu chego lá no protocolo geral, e ó, relatando tudo o que aconteceu comigo. Cheguei na minha casa, ela estava assim, e eu estou fazendo um requerimento por escrito. Você pode fazer ele verbal, que vai transformar em escrito lá na hora, ou por escrito. Senhores, então pode ser indeferido. Veja que a requisição não pode, ó. Exceto se for uma ordem legal aqui do juiz ou do MP. Por exemplo, o juiz mandou instaurar o inquérito na ação penal privada. Delegado, pode se negar. Porque a lei fala que ele só pode mandar em ação penal pública. Ele mandou você instaurar um inquérito policial numa ação penal privada, esta ordem aí, legal. Fora disso, você não pode descumprir a ordem do MP. Senhores, o que interessa para você? Pode ser indeferido, cabendo recurso, coloca aí, cabendo recurso para o chefe de polícia. O cara vai dizer para você, ó, cabe recurso para o MP do indeferimento de abertura do inquérito policial. Falso. Cabe recurso para o juiz? Falso. Cabe reclamação para o MP? Falso. Cabe reclamação para o Supremo? Falso. Cabe recurso para o chefe de polícia. Tá bom? Essa é a resposta correta. Ó, o pedido, que não é uma ordem, pode ser indeferido. Se for indeferido, cabe recurso para o chefe de polícia. Você quer ver? Compareci na delegacia, fiz um BO. 3 semanas depois, voltei na delegada, o delegado falou assim, ó, indeferi. E eu fiquei sabendo. O que eu faço? Eu faço um recurso para a chefe da delegada. No dia tanto de tanto, registrei um boletim de ocorrência, tal. Para surpresa da vítima, retornando nesta data, verificou-se que a delegada, fulana de tal, arquivou o inquérito policial. Eu faço um recurso para a chefe. Pergunto para a delegada, quem que é a sua chefe aqui, ó? Ela é uma delegada. Senhor, toda delegacia tem seu titular. Está lá 30 delegados. Quem que manda nesse negócio aqui? Ó?
fulano de tal. Ela vai fazer esse recurso para o fulano de tal. Tá bom? Por isso que chefe de polícia, porque cada delegacia tem seu chefe. Chega lá na delegacia entorpecente, tem 6 delegados, mas um é o chefe. Você pega o CISC Planalto, dezenas de delegados, mais um é o coordenador. Esse é o chefe de polícia. Tá bom? Oi? Quero que vou? Pode, ele está dizendo o seguinte, ó. Eu ameacei o colega. A lei fala que ele tem 6 meses para representar. Ele foi lá no dia da ameaça e representou. Daqui 4 meses ele foi lá, está arquivado. Ele pode fazer o recurso? Pode. Agora, ele não pode ir depois dos 6 meses. Porque ele tem 6 meses para representar. Isso se for em ação penal pública condicionada. Ah, não, ele sofreu uma tentativa de homicídio, fez o BO e viajou para o Acre. 3 anos, quando ele voltou para Cuiabá, vou ver como é que está esse meu IBO. Chegou lá, a delegada falou assim, está arquivado. Ele ficou sabendo do arquivamento hoje, pô. Ele pode fazer o recurso? Pode. Tá certo? Porque o homicídio, na forma tentada, é pública incondicionada, tá bom? Não tem prazo para fazer o requerimento e nem o recurso. Senhores, aqui da mesma forma, você vai ter que saber que tipo de notícia crimes é isso aqui. Vamos lá? Senhores, ó. Como é que o fato chegou para você, delegado? Você estava assistindo o jornal? Não. Então recebe o nome de notícia crimes indireta. É indiretamente. O delegado foi provocada. E foi mediante, então é mediata. Mesma coisa que o anterior. Exatamente. Tá bom? Prosseguindo, senhores. São várias formas de abrir um inquérito policial. Próximo. Representação do ofendido. Representação do ofendido. Representação do ofendido. Se você olhar aqui, ó. Representação. Coloca aí, ó. Quando a lei exigir tal condição. 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 Que trem é esse? Senhores, isso aqui, ó. Oi? Isso aqui, ó. Quando a lei cria um crime, a lei já coloca lá se precisa da manifestação da vítima ou não, por exemplo, ameaça. Ameaçar alguém por palavra escrita ou gesto. Pena, detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único do artigo 147. Somente se procede mediante representação. Se você pegou um crime que está escrito logo embaixo dele, somente se procede mediante representação, o delegado não pode instaurar inquérito policial sem a representação da vítima. Por isso que ela é chamada de notícia crimes postulatória. Pode colocar aí, ó. Notícia crimes postulatória. Notícia crime postulatória. Postular significa pedir. Ao mesmo tempo que ele está pedindo, ele está autorizando. Estou pedindo e autorizando. Notícia crime postulatória. Tá? Requisição do ministro da Justiça, aqui, ó. Requisição do ministro da Justiça. Coloca aí, ó. Quando a lei exigir. Requisição do ministro da Justiça, tracinho. Quando a lei exigir tal condição. Quando a lei exigir tal condição. O cara vem para você e fala assim, ó, sobre inquérito indica a alternativa correta. A Polícia Federal só poderá instaurar inquérito policial mediante requisição do ministro da Justiça, vírgula, porque este é o chefe da Polícia Federal. Não é isso? Falso, né, cara? É verdade que o ministro da Justiça é o chefe máximo, segundo, né? Porque o máximo é o presidente da República, da Polícia Federal.
Mas nem todos os crimes precisam da manifestação da ministra, do ministro Sérgio Moro. Agora, se alguém caluniar o presidente, alguém praticou uma calúnia contra o presidente foi lá no delegado federal e fez um BO. 3 semanas depois, o presidente volta lá. E aí, delegado? Já fez meu inquérito aí? O delegado falou, não, presidente, você está maluco? Não, porque o ministro não mandou. O presidente falou, para aí, cara. Eu estou acima do ministro da Justiça, eu fiz o BO e mandei você fazer o inquérito policial. Ele, delegado, pois é. Só que a lei fala que crime contra a honra do senhor, eu só posso fazer o inquérito se o ministro autorizar, mesmo ele sendo seu subordinado. É a exigência da lei, quando exigido por lei. Delação, outra forma de instaurar inquérito policial, vamos lá. Delação, chamado delatio criminis. Delação, chamado delatio criminis. Coloca aí, ó. Quando qualquer do povo leva a autoridade policial, quando qualquer do povo leva a autoridade policial a notícia de um crime, quando qualquer do povo leva a autoridade policial a notícia de um crime de ação penal pública. Quando qualquer do povo leva a autoridade policial a notícia de um crime de ação penal pública. Olha que interessante, pessoal. Coloca aí, vírgula, vírgula. Ação penal pública, vírgula. E o delegado, após verificar a veracidade das informações, instaura inquérito. Senhores, eu sou vítima de um roubo. Você concorda? Olha as várias formas como que essa fofoca, essa notícia chegou ao delegado. O delegado ficou sabendo pela imprensa de ofício desse roubo. Porque o MP mandou, ou porque o juiz mandou, ou porque eu fui lá e fiz um BO. Requerimento. Pulo representação, porque roubo não é ação penal pública condicionada. Ministro da Justiça não tem nada a ver com roubo. Agora, veja bem, eu fui vítima de um roubo, o delegado não viu pela imprensa, Ministério Público não mandou, e eu não fui fazer BO. Mas o meu vizinho, que presenciou, que ficou sabendo do roubo, ele que não é vítima, não é nada, procura a delegada. Delegada, eu vim fazer um BO aqui de um roubo. O delegado compareceu nesta data, fulano de tal, para narrar o seguinte: que dia que o senhor foi roubado? Não, delegado, não fui eu. Foi o meu vizinho Marciano. Ele é a vítima? Não. Ele é o qualquer do povo. Por isso que você escreveu. Delação é quando qualquer do povo leva ao delegado. Então significa, senhores, que delatio criminis não é feito pela vítima. Porque vítima faz o quê? Requerimento. Esse aqui é um terceiro. Esse é o fofoqueiro, entendeu? O que tem a ver ele? A lei autoriza, pessoal. Sabe por quê? Porque é um crime de ação penal pública incondicionada. Hoje aconteceu comigo, ele deve estar pensando. Amanhã pode ser eu. Ele tem interesse. Agora, veja bem. Eu sofri um crime de ação penal privada, uma calúnia. Não procurei o delegado. Meu vizinho foi lá. O delegado vai mandar ele voltar na mesma hora. O que você está fazendo aqui, cara? Ah, porque eu vim fazer um BO porque meu vizinho sofreu um crime de calúnia. Sim, mas crime de calúnia não interessa a você. Porque não interessa ao povo, ao público. Interessa apenas ao particular. Então, ele, ofendido, é que deve procurar.
e não você. Então, cuidado, senhores. A delatio criminis, a delação, é possível em crime de ação penal privada. Falso. Porque em crime de ação penal privada, o inquérito só pode ser instaurado mediante requerimento do ofendido. Ofendido é a vítima, tá bom? Não. Hã? Não. Essa não é anônima. Delação anônima pode, nós vamos estudar agora, determinadas circunstâncias. Tá certo? Por exemplo, alguém ligou lá e falou, eu não vou me identificar, mas lá na casa de João da Silva tem uma boca de fumo. Aí ele está perguntando, pode o delegado instaurar inquérito policial? Regra não. O delegado vai fazer uma investigação preliminar, depois um inquérito e tal. Vamos falar dele agora. Senhores, auto de prisão em flagrante. É outra forma de instaurar inquérito policial. Auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante. Outra forma de instaurar inquérito policial. Auto de prisão em flagrante. Você consegue visualizar tudo isso. O fato chegou no delegado porque ele estava assistindo a TV, diretamente. O fato chegou ao delegado porque o promotor que mandou um ofício para lá. O fato chegou ao delegado porque a vítima que foi lá registrar um BO. O fato chegou ao delegado porque foi um terceiro que não tem nada a ver que foi lá fofocar. O fato chegou ao delegado porque ele estava de serviço e juntamente chegou com o fato um cara preso. Ou seja, quando eu fui lá fazer o BO, foi alguém preso comigo, pessoal? Não. Agora, quando a polícia militar chega lá na sua delegacia com um cara preso, a polícia chega assim e senta o cara na frente do delegado. Aí, delegado, ó, esse cara foi preso por isso. Cara, esse por isso é o fato. Então, o fato chegou junto com o preso. Isso é um tipo de instaurar inquérito policial, ou seja, faz o flagrante e já inicia o inquérito policial. Esse recebe o nome de notícia criminis, coloca aí, notícia criminis, agora, coercitiva, notícia criminis coercitiva, também chamada de forçada, notícia criminis coercitiva ou forçada. Ou seja, junto com o autor, que foi forçado a ir no delegado, porque foi preso, foi também a notícia do crime. Tá aí, senhores, então, essas são as formas de instauração de inquérito policial. E agora vem o que o colega falou, esse trem que cai bastante na prova, denúncia anônima. Escreve aí, denúncia anônima. Em regra, não serve para instaurar inquérito. Em regra, não serve para instaurar inquérito, vírgula. Em regra, não serve para instaurar inquérito, vírgula. Devendo a autoridade policial, realizar, devendo a autoridade policial realizar, investigação preliminar. Devendo a autoridade policial realizar investigação preliminar e vírgula. Se constatar a veracidade da denúncia, e se constatar a veracidade da denúncia, vírgula, será instaurado o inquérito. Será instaurado inquérito. Beleza? Então ficou assim, pessoal. Denúncia anônima. Denúncia apócrifa. Denúncia anônima. Denúncia apócrifa. Inqualificada. Notícia criminis inqualificada. Notícia criminis inqualificada. Porque o cara não quis se qualificar. Qual é o seu nome? Qual é o seu endereço? Não vou me qualificar, pô.
chamado também de delatio criminis inqualificada, notícia criminis inqualificada, apócrifa ou anônima. Então você vem aqui, vamos lá, uma DA, uma denúncia anônima, tem como seguinte consequência, ó, não instaura IP. Essa é a regra, temos exceções. Não instaura IP, essa é a regra. Daqui a pouco eu vou falar da exceção. Não instaura IP. Por que não instaura IP? Porque a Constituição Federal falou assim, ó, você pode falar o que quiser dos outros, irmãozinho. Você pode falar. Agora bota seu nome ali, tá? Se quiser falar, fala, porque seu pensamento é livre. Agora, não venha se esconder. É muito fácil eu ligar lá para delegado e falar que lá na casa dele é boca de fumo. Mas então, e se não for, cara? E se instaura o inquérito policial? E faz uma busca lá? E o vizinho vê? E já expõe tudo o cara? E se eu sou inimigo político dele? Então, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, não é assim? Por isso que não se instaura inquérito policial. Regra não se instaura por causa da Constituição Federal. Veda o anonimato. Beleza, tranquilo. Aí fica fácil, né, pessoal? O cara é perigoso, ele é perigoso. E se realmente for verdade que ele é uma boca de fumo? Ninguém quer se identificar, o cara vai ficar traficando durante eternamente. Porque o delegado não pode fazer nada. Pode sim. Delegado, você não pode fazer inquérito. Mas você pode fazer o quê? Investigação preliminar. O que trem é esse, pessoal? Investigação preliminar é algo que antecede o inquérito. Ó, o inquérito vai abrir aqui. Porque alguém fez uma denúncia anônima. O delegado pode abrir o inquérito? Não. O delegado faz uma investigação primeiro. Por isso que é preliminar. Ele faz uma investigação preliminar. Sem instaurar o inquérito. O inquérito não foi aberto, mas ele já está investigando. Por exemplo, ele vai dar uma ordem de serviço para que a investigadora de polícia diligencie-se na casa de fulano de tal e verifique se de fato ali há incidência, há probabilidade de ser uma boca de fumo. Tem como ela ver isso aí? Tem. Fluxo de pessoa entrando e saindo na casa tal. A investigadora vai lá, volta e fala, chefe, delegado, o trem lá está esquisito. Ela mora numa casa que para cá tem 50 casas e para cá tem 120 casas. Todas têm uma movimentação padrão. Só aqui, ó, que em 20 minutos que fiquei lá, 50 pessoas entraram e saíram da casa. Então tem uma movimentação estranha. O delegado vem e instaura inquérito policial. O delegado instaurou inquérito policial com base na denúncia anônima? Não. Ele instaurou com base na investigação preliminar. Então pode. Tá certo? Pode o quê? Instaurar inquérito? Não. Pode instaurar investigação preliminar. O cara vem falar para você. Sobre o inquérito, indica a tentativa correta. Considerando que a Constituição Federal, letra A, considerando que a CF veda o anonimato, não é possível a autoridade policial proceder a qualquer investigação. Falso. Não é possível proceder ao inquérito, mas a investigação preliminar, que é antes do inquérito, pode, ok? Senhores, e aí eu volto aqui na exceção. Tem um tipo que mesmo sem investigação preliminar, pode instaurar inquérito policial. O cara chega, faz uma denúncia anônima, o delegado não faz investigação preliminar e já toca o inquérito policial. Essa é exceção. Coloca aí então, exceção. Pode instaurar inquérito policial quando... Pode instaurar inquérito policial quando? Pode instaurar inquérito policial quando? Pode instaurar inquérito policial quando? A denúncia anônima. Pode instaurar inquérito policial quando a denúncia anônima constituir corpo de delito. Pode instaurar inquérito policial quando a denúncia anônima constituir corpo de delito. Beleza? Senhores,
Então, ó, quando a própria denúncia anônima constituir corpo de delito, o delegado pode pular as fases preliminares e tocar inquérito direto, pode, diz o Supremo. Corpo de delito é aquilo que pode ser periciado. Corpo de delito é aquilo que pode ser periciado. Eu faço uma ligação para ele, fazendo uma extorsão. Ó, se você não me pagar tanto, se você não depositar um dinheiro para mim, e era que o celular dele está me gravando. Se você não depositar um dinheiro na conta assim, eu vou matar seu irmão e tal. Cara, isso é crime. Como está gravado, ele pega aquela ali, entrega para a autoridade policial, fala, delegado, só que eu não quero que conste meu nome. Então, você está fazendo uma denúncia anônima. Delegado, não tem nem investigação preliminar para fazer. Delegado instaura inquérito policial e manda aquele diálogo para a perícia. Perícia, vê de quem que é essa voz aí, ó. Existem 5 suspeitos. Esses 5 suspeitos, está aqui já as vozes dele para comparação. O Marciano tem alguns vídeos no YouTube, pega a voz dele. Você esteve na audiência em tal lugar, é suspeito. Pega a voz dele lá da audiência e faz a perícia para ver. Porque o delegado vai perguntar, você desconfia de alguém? Desconfia de 5 pessoas. E o delegado vai buscar a voz dessas pessoas em algum lugar. Pode até um dia travar uma conversa e gravar escondido, sei lá. E mandar fazer perícia. Opa, mas para aí, pô. O advogado, o cara vai entrar com habeas corpus para trancar o inquérito, dizendo que, opa, está ofendendo a Constituição Federal. O Supremo falou que pode. Quando a denúncia anônima for corpo de delito é aquele que pode ser periciado, pode se instaurar inquérito policial, ok? Encerramento do inquérito. Encerramento do inquérito policial. Encerramento do inquérito policial. Coloca aí, ó. Encerramento do inquérito policial. Coloca um pontinho aqui, ó. Relatório, um tracinho, relatório. Relatório. Documento em que será descrito as diligências, documento em que será descritas as diligências que foram produzidas, vírgula, bem como o nome das testemunhas, que não puderam ser ouvidas. O que eu estou falando para vocês, senhores? Ó, você já sabe como que inicia o inquérito policial. Agora você está aqui, ó. Como é que encerra o inquérito policial? Encerrar o inquérito policial é através de um documento chamado relatório. Esse é um documento feito para o delegado, onde ele vai escrever o que ele fez durante o inquérito policial. Ele vai falar no relatório. Foram produzidas as seguintes diligências durante o inquérito policial e vai embora. Lá no finalzinho ele vai dizer assim, ó, não obstante várias tentativas, não foi possível ouvir João, Mané, Pedro, Maria. Por quê? Porque no CPP fala que no relatório deve constar o nome das testemunhas que não puderam ser ouvidas. Porque aqui foram ouvidas também vai constar, claro. Mas deve constar também aquelas que não puderam ser ouvidas. Para que será, né? Porque o Ministério Público pode, mais para frente, no processo, pedir a oitiva dessas pessoas, tá bom? Prazo, senhores, prazo para encerrar o inquérito policial. Prazo para encerrar o inquérito policial. Tá? Coloca aqui, ó, prazo, olha lá. Ó. Nós temos regra,
Tá? Então, aqui o prazo, senhores, a regra, se o investigado estiver preso, o prazo para investigar, para concluir o inquérito, 10 dias. Como assim? Ó? Do início ao fim. Quanto tempo o delegado tem? Se estiver preso, o prazo para encerrar é 10 dias. Como é que conta esse prazo? Tá? Nós temos 2 tipos de preso para fins de inquérito. Preso em flagrante. Claro, preso em flagrante do dia da prisão. Pô. Agora, o preso preventivo. Aqui que vem a pegadinha. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Estando investigado preso preventivamente, o prazo para encerramento do inquérito será 10 dias. Até aqui está certo. Vírgula. Contado a partir da decretação da prisão. Falso. Porque eu posso ter a minha prisão decretada há 3 anos, eu estou foragido, fui preso hoje. Cara, se fosse contar 10 dias, já tinha passado, se passaram 3 anos. Então, quando for preso preventivo, o prazo começa a contar a partir da execução do mandado, execução da prisão, e não da decretação, cuidado com a pegadinha, da execução do mandado, cumprimento do mandado. Execução, quero dizer cumprimento do mandado. Quando é que foi cumprido o mandado? Não interessa quando foi decretada a prisão, mas sim quando foi cumprido. Tranquilo? Essa é a regra quando o investigado está preso. Outra regra, investigado solto. Tá? 10 dias corrido, muito bem. Preventivo, o prazo de 10 dias passa a contar do cumprimento do mandado e não da decretação da prisão, do cumprimento do mandado. Beleza? O colega perguntou, 10 dias úteis? Por que ele está perguntando? O sujeito foi preso hoje. Ó, hoje é que dia? Hoje é quarta. Ó, quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, mas ó, quarta, quinta, sexta, sábado, se fosse pular, entendeu? Vamos pular sábado e domingo. Não. 10 dias corrido. Tá certo? Quarta-feira já é o primeiro dia. Beleza? 10 dias e sem prorrogação. Senhores, agora o investigado pode estar preso, pode estar solto. Olha aqui, ó. Investigado está solto. Qual é o prazo para terminar a inquérito policial? 30 dias. Coloca aí 30 dias. Podendo ser prorrogado. 30 dias podendo ser prorrogado. 30 dias podendo ser prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz. Podendo ser prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz. Vai até que hora, chamando? Aí, faz um intervalo e volta para o exercício. Investigar. Pode ser? Então, nós vamos terminar essa parte, tá certo? A gente faz o intervalo e volta para o exercício. Pode ser? Pode ser? Senhores, investigado solto, prazo 30 dias, podendo ser prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz. Vamos lá? Senhores, o cara foi preso hoje, o reloginho começou para o delegado, 10 dias. Se não terminou, o que acontece? Dá mais 10 dias, negativo. Porque são 10 dias improrrogáveis, porque ele está preso. Aqui é prorrogável, aqui é improrrogável. Ah, não, eu estou respondendo inquérito policial, estou dando aula aqui para você, tanto que estou solto. Então, ó, delegado, você tem 30 dias para terminar. Como eu estou solto, pessoal, que prejuízo eu tenho? Se eu estou solto. A lei falou aí, pode dilatar o prazo. O delegado não conseguiu, ele manda fazer, ele pede de novo, juíza, quero mais prazo. A juíza vai dar mais quanto? Pelo prazo fixado por ela. Se ela quiser dar mais 45 dias, tranquilo. Delegado não conseguiu, pede mais prazo. Ela vai dar mais quanto? 100 dias. Aí a prova vem falar para você. Sobre o inquérito, indica a alternativa correta. Estando investigado solto, o prazo para encerramento do inquérito policial é de 30 dias. Até aqui está certo? Sim. Vírgula, podendo ser prorrogável apenas por igual período. Falso.
Está dizendo que só pode ser prorrogado por mais 30. Falso. Pelo prazo que o juiz entender. Letra B. Estando investigado preso, o prazo para encerramento do inquérito policial será de 30 dias, vírgula, podendo ser prorrogável apenas uma vez. Está dizendo que o juiz só pode prorrogar pelo tempo que ele quiser, mas só uma vez. Falso. Ele prorroga no prazo que ele quiser e não é só uma vez. Entendeu, não? Tá? Senhores, essa é a regra. Exceções, chamado de prazos especiais. Ó. Tá? Eu venho aqui na regra e faço o seguinte, ó. Faço um resumo. Preso 10. Solto 30. Só que eu faço 30 pontinho, pontinho, que eu sei que pode ser prorrogado. Exceções. Exceções. São os prazos especiais. Senhores, se aqui é regra, aqui é exceção. Senhores, aqui, ó. Lei 11.343 é a lei de droga. Sujeito, ô caramba. Sujeito na lei de droga, se ele estiver preso, o prazo para terminar o inquérito policial será de 30 dias e agora prorroga por mais 30. Vejam, senhores, que 10 dias é sem prorrogação. Improrrogável. Na droga, 30 dias podendo ser duplicado. 30 mais 30. Porque é uma exceção. Se o investigado estiver solto por tráfico de droga, mas está sendo investigado por tráfico, o prazo para encerrar o inquérito policial, 90 dias. Podendo ser duplicado, podendo ser prorrogado por mais 90. Vejam, senhores, que na droga, o juiz não tem liberdade igual na regra. Na regra, o juiz pode, ó, 45, 100, 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão. Problema dele. Aqui, ó, não. Na droga, ele é limitado. 90 mais 90, 30 mais 30. Outra exceção? Lei 5.010. Às vezes vai cair para você assim, ó, PF. Isso aqui é investigado pela Polícia Federal. O sujeito está sendo investigado pela Polícia Federal. O sujeito sendo investigado pela Polícia Federal, prazo para terminar o inquérito policial aqui, ó. Se o investigado estiver preso, 15 dias, podendo prorrogar por mais 15. Então, você já tem 3 prazos para preso. 10, fatal, sem prorrogação. 30 mais 30, droga. 15 mais 15, se for Polícia Federal. Lembrando, senhores, que se você deve ter observado, sujeito que estiver sendo investigado pela Polícia Federal, que é essa lei aqui, só muda para o preso. Para o solto na Polícia Federal, segue a regra. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Estando investigado solto em crime de contrabando e descaminho, o inquérito policial deverá terminar em 30 dias, sendo prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz. Por quê? Para a Polícia Federal, só mudou para o preso. Tá bom? Senhores, vamos imaginar que o sujeito esteja aqui, ó. Ele está sendo investigado por tráfico de drogas. Ele está preso por tráfico de drogas. A lei de drogas fala que o prazo é 30 mais 30. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal num crime de tráfico. Você tem aqui, que nem o colega, um conflito. Porque a lei fala que é 15 mais 15, a lei da Polícia Federal. Mas o do tráfico fala que é 30 mais 30. E agora? Entendeu ou não? Tráfico internacional, o sujeito está preso. A lei de droga fala que é 30 mais 30. A lei que rege a Polícia Federal, no que tange ao prazo, que não é lei da Polícia, é a lei da Justiça Federal, fala que é 15 mais 15. Neste caso, quando gerar esse conflito entre a lei 11.343/06 e a da PF, a PF perde e sobra a lei. Ou seja, sujeito que estiver preso por tráfico de drogas, que é atribuição da Polícia Federal, o inquérito policial deve terminar em 30 mais 30, porque lex speciale derroga lex gerale, não é isso? Lei especial derroga a lei geral. Essa aqui é especial e esta aqui vira geral.
Lei 1521 de 51. Esse aqui é crime contra a economia popular. Se você quiser escrever, ó, crime contra a economia popular. Em crime contra a economia popular, sujeito estando preso ou solto. Ó, preso ou solto, prazo para terminar o inquérito policial, 10 dias. Em crime contra a economia popular, você vai gravar essa lei, 1521, estando investigado, preso ou solto, o prazo será de 10 dias. Então, eu venho aqui e faço isso aqui, ó, rapidinho. Ó, as exceções, 11.343, eu abro aqui, ó, preso, 30 mais 30, solto, 90 mais 90. Polícia Federal, preso, isso, 15 mais 15, solto, 30 reticência, isso. Crime contra a economia popular, 1521 de 51-10, porque é para preso ou solto. Então aí, senhores, tem que decorar prazo, o prazo cai muito. Clique lá.